nosso Deus. Amém? Deus é bom demais. Por favor, irmãos, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Glória a Deus, Deus é bom demais. Para sempre seja adorado o nome do nosso Deus. Nós temos nessa noite o maior testemunho da nossa vitória, irmãos. Amém? Nós temos nesta noite o maior, ou seja, o testemunho fiel da nossa vitória. Estamos diante dele, o corpo e o sangue de Jesus. É o testemunho máximo da nossa vitória. Amém? Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós temos o testemunho máximo da nossa vitória, que é a ressurreição, ou seja, a nossa vitória sobre a morte. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Deus está com você. E Jesus deixa para nós um complemento. Nós não estamos sozinhos desde que o agrademos. Amém? E nessa noite eu quero ministrar sobre agrade a Deus, agrade ao Senhor. Ele se compraz da sua vida. Amém? Pode sentar, por favor. Glória a Deus. É noite de ceia. E a noite de ceia, eu não sei você, mas para mim é uma inspiração. Para mim a ceia do Senhor é uma inspiração. Porque eu tenho como Jesus, talvez diferente da imagem que você tenha. Eu tenho Jesus na minha mente, talvez diferente em alguns sentidos. Se perguntar que Jesus é Senhor e que Jesus, Ele está à destra de Deus, morreu para me salvar, a âncora da minha fé é Jesus, eu também penso assim. Talvez você diga assim: pastor, Jesus para mim é tudo. Amém? Para mim também é tudo. Mas só que olhando o aspecto Jesus como um homem que veio a este mundo como um propósito, Jesus para mim, ele é um líder a ser imitado. Jesus, ele é um símbolo de um homem que agrada ao Senhor. O capítulo 8 de João traz para nós a expressão de Jesus como o homem Jesus. Eu sei que Deus não vai nos amar mais porque nós fazemos mais. O amor de Deus, ele não tem medida. Por isso que Paulo vai dizer assim, ninguém consegue mensurar o amor de Deus. Por quê? Porque ele é muito profundo, muito largo, muito amplo, muito distante. O amor de Deus é muito grande. Então ninguém desfruta de mais amor ou menos amor. Todos nós recebemos o amor de Deus no mesmo limite. Só que quando nós passamos a entender qual é o nosso propósito de vida, qual é o nosso estilo de vida, nós passamos a agradar ao Senhor. Nós passamos a despojar a cada um de nós os nossos desejos e passamos a entender e se encaixar num propósito de Deus. Aí nós entendemos que agradar ao Senhor é como se fosse uma escada. Nós sempre vamos em uma direção a Deus,
subindo uma escada em direção ao Senhor, e nós vamos cumprindo o propósito do Senhor, e nós vamos chegando até Deus. Irmãos, o primeiro passo, quem tem que dar, somos chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A medida do meu distanciamento é a medida do meu isolamento de Deus. E quanto mais eu me afasto de Deus, mais errante eu vivo por essa vida. Quanto mais distante de Deus eu estiver, mais errante nesta vida eu vivo. Quanto mais próximo de Deus estiver, mais orientado por Ele eu vivo. Então Jesus chega no ministério e fala assim: Deus está comigo em todos os dias. Por quê? Porque eu faço o que lhe agrada. Então Jesus, como homem, mostra para nós que temos um caminho a percorrer. Parece que vejo e sinto Deus tão longe de mim. Parece que nada acontece na minha vida, estou perdido no ermo desta vida. E distante parece que eu estou do céu, da eternidade, de Deus, do propósito. Parece que estou distante. Parece que nada faz sentido na minha vida. Esta graça, ela foi paga por ela a um alto preço, para que eu mais a minha manutenção, o meu ingresso, a virtude, a manutenção, o meu virtude desta graça na minha vida exige de nós uma obediência. Foi dito nessa noite, uma obediência. E à medida com que eu passo a caminhar segundo a um propósito de Deus, Deus se agradando dos meus caminhos, automaticamente Ele vai se fazer presente, clamar, Ele vai responder. Amém? Você tem essa graça, essa convicção de que o momento da sua vida, talvez você não esteja no momento adverso, mas nunca se esqueça que é na adversidade que nós conhecemos se estamos próximo ou distante. Por quê? Porque quando Deus se agrada de nós, irmão, você imagine Jesus, diante de uma multidão que estava precisando, Jesus, ele agradava a Deus. Então ele pega e fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Neste momento agora de uma intervenção, eu preciso de uma intervenção. Está aqui os 5 pães e 2 peixes, multiplica aí. É isso que eu estou querendo dizer. Talvez pelo meu distanciamento, quando as coisas vão bem, quando as coisas aparentemente estão fluindo naturalmente, e eu estou a cada dia distanciando de Deus, e fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, em vez do que aquilo que agrada ao Senhor, pelo meu distanciamento, quando chega a adversidade, de Deus eu estou, ou quanto distante de Deus eu estou. Então nessa noite as coisas concernente àquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Primeira coisa que Deus se agrada, a primeira coisa, para agradar a Deus nós precisamos ter fé. Para agradar a Deus nós precisamos ter fé. Existem 3 níveis de fé. 3 níveis de fé. Quando nós falamos de fé, não é apenas isso que nós dizemos assim: eu tenho fé. Não, a fé não se diz e não se comunica, a fé se vive. Ninguém que diz assim: eu tenho fé, no momento da adversidade pode ver ela. Porque a distância entre falar e viver a fé é um caminho muito longo. Dizer eu tenho fé, agora eu vivo a fé. Então, ter fé na realidade é uma essência em nós. Ter fé é uma essência em nós. Vou explicar. Jesus vai dizer que a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode orar e dizer: sai daqui e vai para colar, e será feito. É lógico que essa aqui é uma linguagem que Jesus utiliza para que uma minúscula semente, que não tem aparência, mas tem vida. A semente de mostarda não tem aparência, mas ela tem vida, ela tem uma essência. Pastor, que essência tem o grão de mostarda? Ser mostarda. Você vai plantar esta semente de mostarda, não vai nascer pé de abacate, macieira. Vai nascer um pé de mostarda.
Por quê? Porque a essência da semente é mostarda. Então quando Jesus diz assim, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, ou seja, se a essência que há num grão de mostarda, tão pequenininho de ser mostarda, se você ter a fé, ela pode ser minúscula, mas é uma essência dentro de você, que vai fazer você vivenciar a cada dia. Então, nós temos 3 tipos de fé. Nós temos a fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural. Nós temos a fé natural, é aquela que todo mundo expressa. Eu tenho fé. Fé de quê? De que este culto vai terminar e nós vamos chegar para casa, vamos comer alguma coisa. Uma fé natural. Todos nós temos. Eu vou estudar, vou me formar e vou ser alguém na vida. Uma fé natural. É uma fé que todo mundo tem, independente do ímpio ou do justo. Independente daquele que serve como daquele que não serve. É uma fé natural, ou seja, é um processo de vida vivenciado todos os dias. É um ciclo. E nós acreditamos. Uma fé natural. Uma fé salvadora é aquela que nós cremos que esse testemunho do corpo e do sangue traz para mim a salvação. Uma fé salvadora. Eu creio piamente que o sacrifício de Jesus me dá a esperança viva da ressurreição. O que me faz viver uma esperança, e esta esperança gera força em mim para enfrentar o último inimigo, porque todos nós temos o último inimigo, e este último inimigo não é qualquer inimigo, ele é o inimigo, que é a morte. Então, caminhando nós vamos até chegar este momento que nós vamos nos deparar com o último inimigo, a morte. Então é nessa esperança viva que a fé salvadora traz para mim a convicção de que eu estou no caminho certo, de que esta palavra do Cristo, pronunciada a mim há muitos anos, é o caminho certo, que gerou em mim a salvação, porque eu creio na salvação, eu creio no Cristo, eu creio no sangue de Jesus que me purificou do pecado, e que não existe condenação, segundo o homem que eu vivia no pecado lá atrás. Eu sei que quando eu converti ao Senhor, naquele momento, a minha vida mudou, ela deu um salto para uma mudança, e esta esperança viva de mudança e uma conversão, gerou em mim propósito de salvação. Então eu caminho esperando aquele grande dia de enfrentar o último inimigo. Eu sei que o Senhor estará comigo. Uma fé salvadora que leva até as últimas consequências. Uma fé salvadora que não mede para nós circunstâncias e nem momentos. Uma fé salvadora. Aí depois nós temos uma fé sobrenatural. Esta fé sobrenatural, ela vem pelo Espírito de uma forma a nos levar a viver coisas que nós nunca imaginaríamos viver, através de uma convicção, através de um dom da fé, que não são todos que têm, dom da fé, que opera coisas e sinais na minha vida, e que através desta fé sobrenatural eu posso desfrutar de coisas que eu nunca imaginei desfrutar, que eu nunca pude fazer com que outras pessoas também vivenciem uma fé sobrenatural. É aquela fé que não mede com a mente humana, não se mede com o intelecto humano. É uma fé sobrenatural, que transcende, que se move de forma diferente, em um ambiente diferente. Uma fé sobrenatural. Então, desses 3 níveis de fé que a Bíblia mostra para nós, ele se divide de uma forma tão graciosa na nossa vida, que nós podemos ver esta fé em nós, a fé que agrada ao Senhor. Mesmo Deus permitindo nós estarmos em ambientes que ninguém vê, a fé me faz viver uma vida sabendo que em todos os lugares pode não ter pessoas, mas Deus está vendo. A fé que agrada a Deus é aquela fé que nós estamos passando pelas adversidades que a vida nos apresenta, porque nós ouvimos nesta noite testemunhos, irmãos. Olha só, de repente você faz um exame, e este exame consta que você tem uma enfermidade que a medicina não encontrou cura. Como que você se depara com esta situação? Como que nós nos deparamos com esta situação? Quando nós não vemos saída, quando nós não vemos uma outra maneira a não ser Deus, quando você tem
o diagnóstico de um médico e o médico diz assim para você: olha, a medicina não tem cura para isso, é degenerativo, vai definhar e morrer dessa doença. Quando a adversidade vem, como é que nós nos comportamos para enfrentar esta situação? A fé que agrada a Deus é aquela fé que, mesmo em meio a circunstâncias adversas, nós sabemos que Cristo está conosco, que o Senhor está conosco. O que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1? A fé é o firme fundamento. Olha só que interessante. A fé é o firme fundamento. E o que é fundamento? Fundamento é algo sólido. Fundamento é algo que não se move. Fundamento é algo que passa de ser apenas um mecanismo de crença. Ou seja, eu passo a crer e tenho fé, mas e quando a adversidade vem na minha vida e esta adversidade rouba de mim aquela fé, tira de mim aquela fé, ela deixou de ser fundamento. O objetivo ou o objeto de propósito no fundamento é trazer estabilidade na minha vida, estabilidade na minha vida em todos os momentos. Por que é que o escritor aos Hebreus diz para nós em Hebreus 11 que a fé é um fundamento? Porque depois que ele diz que a fé é um fundamento, ele começa a descrever aqueles que viveram em fé. Ele começa a narrar para nós que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Tem que ter fé para crer ou não? Para dizer assim, tudo que nós vemos aqui é criação de Deus. Para que eu creia nisso, eu tenho que ter fé. Fé. Aí depois ele vai dizer, olha, a fé é tão tamanha que quem anda com fé, Deus toma para si. Deus vai falar de Enoque. Quem anda por fé agrada ao Senhor de tal forma que Deus o toma para si. Olha. Aí depois ele vai começar a dizer assim, a fé move Deus no meio de multidões de pessoas. Talvez você não entendeu, eu vou repetir. A fé move Deus no meio de multidão de pessoas. Imagine, olha só, Abraão em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga. Milhões de pessoas. Mas tinha um homem que estava na Mesopotâmia, que estava fazendo algo que estava agradando a Deus através da fé. Aleluia! Irmãos, você consegue imaginar alguém no meio de uma multidão de pessoas viver de tal forma a atrair Deus para um propósito? Estando a Bíblia em Ur dos Caldeus, veio Deus para Abraão e disse assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. O homem pega tudo que tem e vai embora em direção o que um Deus disse a ele. Você consegue imaginar? Irmãos, olha só, o sacrifício de Abraão foi tão tamanho, que de Moisés tem alguns versos, que de Isaac tem alguns versos, que de Jacó tem alguns versos, de que Abel tem um verso, de outros heróis da fé tem um verso, mas de Abraão tem 13 versos. Por isso ele é chamado pai da fé, porque ele creu naquilo que os seus olhos não contemplavam. Se eu quero agradar ao Senhor, mesmo em momentos da nossa vida, eu tenho que entender, se eu fui atraído por Deus, se você está aqui atraído por Deus, é porque um dia você manifestou a fé diante de Deus, para servi-lo, para agradá-lo. Quer ver? Quantos parentes seus não são da mesma fé? Quantos parentes seus vivem uma vida distante do Senhor? E você? Você está conseguindo entender? O que fez com que você saísse do ambiente que você estava para o ambiente que você está hoje? A fé. A fé. Simplesmente foi a fé. O que na realidade mudou em sua vida depois que você conheceu o Senhor? Pastor, mudou muita coisa. E quem mudou você? A sua fé. Você tem fé salvadora.
O que move você é uma fé salvadora. Por quê? Porque esta fé salvadora faz com que nós venhamos a perder todos os dias para ganhar todos os dias. A fé salvadora me faz perder todos os dias para que eu possa ganhar todos os dias. A fé me faz deixar todos os dias para que eu possa ganhar todos os dias. Fé. Nós perdemos muita coisa, sim ou não? Você perdeu muita coisa, eu perdi muita coisa, mas também ganhei muita coisa. Amém? Então a fé, ela proporciona para mim uma convicção, um firme fundamento. E Cristo é o firme fundamento. Cristo é o firme fundamento. A Bíblia mostra para nós em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Note a sequência da palavra de Paulo aos irmãos de Corinto. O que ele diz? Jesus Cristo. Todas as vezes que você vê na Bíblia assim, ó, Jesus Cristo, a Bíblia está querendo fornecer para nós a mensagem de que o homem enviado. Quando a Bíblia mostra para nós assim, ó, Cristo Jesus, na realidade a Bíblia está mostrando assim, ó, o enviado, homem. Então, Cristo, Deus, Jesus, homem. Quando a Bíblia se refere a Jesus como Deus, Cristo, Jesus. Quando a Bíblia refere-se a Jesus, Cristo, o homem, Deus. Aleluia. Então, o fundamento da nossa fé é Cristo Jesus. Por quê? Porque o Cristo Jesus viveu em todos os aspectos da sua vida a imagem e semelhança de Deus, em tudo. Então tudo que Jesus diz e tudo que Jesus fez é para nós o alicerce para caminharmos na fé. Não tem como eu caminhar na fé sem entender o que Jesus disse. Por quê? Porque a palavra de Jesus é o fundamento da nossa fé. Por quê? Porque o Cristo é fundamento da palavra. João disse para nós no capítulo 1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. Estava mostrando a deidade do Cristo. No princípio era a palavra, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então todas as palavras de Jesus é para nós um fundamento. Se eu quero caminhar com Deus agradando ao Senhor, eu tenho que observar o que Jesus disse. Amados, e o que Jesus disse é maravilhoso demais. O que Jesus disse para nós é maravilhoso demais. Ele disse assim: se você quiser ganhar a vida, perca ela. Se o grão de trigo não morrer, vai ficar ele só, mas se morrer, vai dar muito fruto. Jesus disse: olha, creia na vida eterna, porque eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus disse para nós a respeito da ansiedade, amar os irmãos, amar as pessoas. O que Jesus disse para nós a respeito do pecado, o que Jesus disse para nós. Aleluia. A luta maior nossa é viver como Jesus disse. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que observar o que Jesus disse. Pastor, é difícil. Sim, mas não é impossível. Porque a graça de Deus foi liberada em nós e o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia. A graça de Deus habita em nós e Cristo, como fundamento desta fé manifestada em nós, proporciona graça. Já vou encerrar, irmão, não vai dar mais tempo. Segunda coisa que é importante para nós, para agradar a Deus, nós temos que guardar a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmãos, você sabia que hoje nós vivemos um tempo onde aquela figura do passado, o Capitão Caverna, quem daqui lembra? Eu quando era criança eu lembrava desse Capitão Caverna, eu assistia demais, não é? E o que acontece com o Capitão Caverna em dado momento que ele precisa de socorro? Capitão Caverna estava naquele momento adverso ali ele precisava de algo para livrá-lo.
Aí quando ele tirava de dentro de si, ele tirava dinossauro, pedra, estilingue, não é? Irmão, aquilo ali é uma figura para nós entendermos que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, ou seja, é eu ter dentro de mim um local reservado, intimidade com o Senhor, saber que em todos os momentos da minha vida Ele está comigo, e que dado momento eu tenho que usar a minha fé, naquele momento eu não posso tirar coisas que não. Quantas coisas roubam o lugar de Deus em nós? Quantas coisas roubam de Deus, rouba o lugar de Deus na nossa vida? Quantas coisas roubam, quantas coisas que nós podemos ficar sem, mas não sem a palavra. Não sem a palavra. E nós vivemos hoje uma escassez, irmãos, de vida com Deus, de forma a, no momento da adversidade, sermos sucumbidos, porque falta entendimento. Por que aquela semente que Jesus conta para nós da parábola do semeador, só a última frutificou 30, 60 e 100? Por quê? Porque ela compreendeu o que havia recebido. Compreendeu. A diferença é nós vermos nesses dias, como o nosso irmão Roberto disse nessa noite no Salmo, a diferença de ser sucumbido como esta multidão vai ser avassalada por coisas iníquas pelo futuro, e nós não sermos contaminados com isso e permanecermos firmes no Senhor. O segredo é termos a palavra do Senhor escondida no nosso coração. Palavra do Senhor em nosso coração. Aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Nós precisamos dessa palavra em nós. Precisamos de ter guardado esta palavra em nós para frutificar no tempo oportuno. Precisamos ter entendimento do Senhor em nós. Nós precisamos de Deus em nós. E esta palavra em nós vai gerar frutos para a vida eterna. Frutos para a vida eterna. Tudo que você fizer nessa vida vai gerar frutos para a eternidade. Uma outra coisa que nós precisamos para agradar ao Senhor, nós temos que andar com Deus, andar com o Senhor. O que significa andar com Deus? É você conhecer Deus na sua intimidade, saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Você já ouviu que há uma diferença muito grande entre conhecer e ter intimidade? Quer ver? Quem daqui conhece o Silvio Santos? Todo mundo, né? Todo mundo conhece o Silvio Santos. Todo mundo conhece. Mas você já tomou café com ele? Amém? O fato de nós conhecermos ao Senhor não nos limita da intimidade. Conhecer o que o Senhor gosta e o que o Senhor não gosta. Saber o que o Senhor quer e expressa em sua natureza para que eu caminhe com Ele. Então saber aquilo que agrada ao Senhor é muito importante. Eu vou saber o que agrada ao Senhor a partir do momento que eu passo a caminhar com Ele. Irmão, Enoque andou com Deus, e a Bíblia diz que ele andou de tal forma com o Senhor, que Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Por quê? Porque Enoque era a semelhança de Deus no mundo corrompido. E Enoque é a figura daqueles que serão transladados no arrebatamento para encontrar com o Senhor. Andar com Deus nestes dias é muito necessário. Irmãos, nós estamos numa fase terrível. Preste bem atenção, olha só que interessante. Hoje com a tecnologia isso é fascinante. Agora olha só, do mesmo modo que é fascinante, é perigoso. Não é muito comum você falar assim, tal pessoa eu sigo no Instagram, tal pessoa eu sigo no YouTube. Não é comum nós dizermos isso? Então nós passamos a viver em cima do que aquela pessoa que eu sigo transmite para mim. Então aquela pessoa fez um vídeo, automaticamente eu vou ver o que esta pessoa fez e vou seguir. Este é o fundamento de seguir. Seguir é eu ter a ideia, a mentalidade daquela pessoa. Aquela pessoa está fazendo algo que está me inspirando também para que eu faça.
Irmão, nos dias que nós estamos vivendo hoje, Deus está precisando e procurando pessoas que queiram seguir a Jesus. Que queiram seguir a Jesus. Quando a pessoa fala assim, eu sigo tal pessoa no Instagram. Ó, você imagina se nós falássemos assim, eu sigo o Jesus da Bíblia. Quanta coisa na nossa vida ia mudar. Quanta coisa na nossa vida ia mudar. Eu sigo a Jesus. Jesus ligou lá e passou a mensagem no Instagram, eu sigo a Jesus. Amém? Então a ideologia de seguir mostra para nós que nós precisamos rever os nossos fundamentos. Para agradar ao Senhor, eu tenho que andar com Ele, eu tenho que seguir com Ele até Canaã. Aleluia. Amém? Para agradar ao Senhor, eu tenho que buscar sabedoria. Ó, a Bíblia nos inspira na pessoa de Salomão. Salomão era o sucessor de Davi. Imagina a cena. Salomão era sucessor de Davi. E Salomão tinha uma responsabilidade muito grande: construir o templo, o palácio e manter a unidade de Israel. Olha só, ele sabia que para ele era pesar demais. O que Salomão vai fazer? A Bíblia diz que Salomão vai sacrificar a Deus. E a Bíblia diz que Salomão sacrificou 1000 bois no alto de Gibeon. Irmãos, olha só. Salomão sabia que a responsabilidade era muito grande. E ele sabia que sozinho não ia conseguir. Então ele vai e sobe ao alto de Gibeon e sacrifica 1000 bois. Depois que ele termina de sacrificar 1000 bois, a Bíblia diz que Salomão entra na tenda. Quando Salomão entra na tenda, Deus entra junto com ele. Aleluia. Salomão entrou na tenda, Deus entrou com ele. Ele agradou tanto ao Senhor pelo sacrifício, que Deus fez uma pergunta a ele, deu a ele uma opção de escolha. Irmão, olha só que coisa. Deus deu uma opção de escolha pelo agrado do sacrifício. Ele perguntou a Salomão, pede o que você quiser. Salomão disse assim, Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Salomão não pediu riqueza, não pediu posse, não pediu autoridade, não pediu para ser superior a seus inimigos, matar os seus inimigos. Não, Salomão pediu sabedoria, porque ele sabia que com sabedoria ele conseguia administrar a sua vida, o seu reinado, com a sabedoria de Deus. Agora uma pergunta, por que é que Deus perguntou para Salomão o que ele queria? Porque o que ele fez agradou a Deus. Sacrifício agrada ao Senhor. Presta atenção, a salvação é derivação de um sacrifício. Muitas vezes a gente fala assim, a salvação é de graça. Não, a salvação custou um preço. Custou um preço muito, mas muito caro. Para nós hoje a salvação é de graça, mas custou um preço, um sacrifício. A partir do momento que eu sacrifico, irmãos, isso aqui faz questão do sacrifício passado da lei. O sacrifício passado da lei era sacrifício anual e sacrifício diário, sacrifício mensal. Então a pessoa, quando ela pecasse, ela oferecia um sacrifício pelo seu pecado. Se uma pessoa, ela tinha propriedade, tinha posse, ela sacrificava e ofertava do que produzia a sua terra. Sacrifício fazia parte da vida de Israel diariamente. Aí tinha um dia no ano que era o sacrifício anual, que era o dia do perdão nacional, aonde um único sacrifício aplacava a ira de Deus por um tempo na vida de Israel. Mas este sacrifício não anulava os outros sacrifícios. Então olha só, o sacrifício de Cristo nos dá acesso a Deus e perdão completo. Não precisamos mais de ano em ano sacrificar, mas nós temos que sacrificar dia após dia. E quando nós sacrificamos dia após dia, Deus vê, Deus sabe, irmão. Deus conhece a nossa vida e sabe aonde nós estamos sacrificando. Eu sei que tem pessoas que entraram neste ambiente aqui pagando um alto preço em sacrifício. Tem pessoas que estão sacrificando por você e por sua família.
Tem pessoas que estão sacrificando diariamente em oração. Oração é um sacrifício, jejum é um sacrifício, leitura da Bíblia é um sacrifício. E todos nós passando a viver em sacrifícios diários, sabendo que o sacrifício do perdão já foi pago. Nestes sacrifícios diários, Deus está vendo de cada um de nós. Você já percebeu que quem não sacrifica não é sábio? Ou seja, quem não lê, quem não ora, quem não jejua, quem não tem este momento com o Senhor não é sábio. Vive desordenado, sem direção, sem entender o que Deus quer da sua vida. Mas a partir do momento que eu começo a sacrificar diariamente ao Senhor, em todos os meus desejos, de forma gradual, você pode entender, eu estou entendendo a cada dia o que Deus quer de mim. E a cada dia Deus está me dando sabedoria para lidar com situações. Sabedoria para lidar com situações. Nós precisamos de sabedoria para agradar ao Senhor. Eu sei que neste mês foi somente com a graça de Deus, em sabedoria para você, que você suportou a tentação, suportou o dia mau, suportou as provas, suportou o momento de desânimo, e você continuou sacrificando. Está aqui nessa noite e Deus está dizendo, Ele está se agradando de você. Deus está se agradando de você, continua na fé. Se você está sacrificando diariamente, então escreva na tábua do seu coração, peça ao Senhor sabedoria, para que nesta sabedoria você brilhe. Você pode ter certeza que Deus vai começar a fazer algo diferente na sua vida. Aleluia, porque Deus se agrada de sacrifício. Sacrifique, sacrifício. Aleluia. Sacrifique ao Senhor diariamente. Tire um tempo com Deus diariamente. Sacrifício. Uma outra coisa que Deus se agrada, perdão. Se coloque de pé, por favor, irmão. Nós vamos participar da ceia. Não dá mais tempo. Se coloque de pé, eu quero ministrar algo nessa noite. Perdão. O que Deus se agrada de perdão. Perdão não é desculpa. Amém? Há uma grande diferença entre perdão e desculpa. Quem se desculpa não perdoa. Quem se desculpa não perdoa. Mas quem perdoa não leva a culpa. Aleluia. Aleluia. Amém? Perdão não é desculpa. Mas quem perdoa não leva a culpa. Desculpa, você lembra, perdão você esquece. Talvez você olhe as cicatrizes, mas as cicatrizes revelam que você perdoou. Por quê? Jesus na cruz, estava João somente, e as mulheres, estavam as Marias, ao pé da cruz, estavam os soldados, mas quando Jesus ressuscita, Ele aparece com duas marcas, na mão e do lado. Símbolo de perdão. Símbolo de perdão. Jesus não desculpou, Ele perdoou. Aleluia. Amém? Agora olha só. A mesma maneira com que Jesus nos perdoou, nós perdoamos. É difícil, irmão. Amém? É difícil porque não somos nós. Não é de mim. O perdão não sou eu. O perdão não procede de mim. O perdão procede de um coração inflamado pelo Senhor. Mesmo com marca. A marca é símbolo de que nós sofremos traições. Nós sofremos acusações. Doeu demais, 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 demais. Mas há perdão. E a maneira com que eu perdoo, também sou perdoado. Hoje nós vivemos um tempo onde nós guardamos rancor no nosso coração. Nosso coração muitas vezes tem rancores terríveis. Rancor terrível. E nós precisamos perdoar. Por que que Deus permite na comunidade nós estarmos? Na comunidade. Porque é na comunidade que nós expressamos o perdão. Irmãos, olha só, em você está a vida para mim,
em mim está a vida para você. A vida sua está nesse seu irmão, e esse seu irmão tem a vida em você. Se você pegar as cartas de Paulo, sempre ele vai dizer: se escandaliza teu irmão, então não faça, não diga, não viva. Por quê? Porque maior é teu irmão. Irmão, você já imaginou nós vivermos num ambiente assim, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos? Seria muito diferente. Muito, não é? Muito diferente. Porque a cura de alguém está na outra pessoa. Você já percebeu que a cobra, ela tem tanto veneno que mata, mas o veneno que cura? Você já viu? A cobra tem tanto veneno que mata, mas também tem o veneno que cura. Depende a proporção com que você toma. Então, em nome de Jesus, o mesmo veneno que está te matando por causa de outra pessoa é o mesmo veneno que vai te curar. Esta pessoa pode ferir, mas através dela também pode vir cura. Se nós entendermos que o perdão é recíproco. Amém? Então, olha só, nós precisamos agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor é suportar uns aos outros. Aleluia. Para agradar ao Senhor, irmão, eu te suporto porque eu amo Jesus. Porque tá vontade de... Mas eu amo. Perdoo porque eu amo Jesus. Aleluia. Amém? Então nessa noite nós precisamos entender que precisamos agradar ao Senhor. Amém? Agradar ao Senhor através da fé, através da palavra. Nós precisamos agradar ao Senhor de forma tal a ser sábios. Nós precisamos agradar ao Senhor pelo poder da palavra de Deus, pelo perdão. Eu quero nessa noite que você reflita sobre isso. Precisamos agradar ao Senhor. Amém? Precisamos agradar ao Senhor. O Senhor precisa se agradar de nós. E eu sei que dia após dia o seu sacrifício Deus está vendo. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu quero